Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6 desse Evangelho. Nós vamos dar sequência à nossa leitura. E hoje nós vamos ler a partir do verso 19. Mateus, capítulo 6, verso 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor já falou aos nossos corações, através das músicas, através, ó Deus, desse momento de comunhão juntos aqui diante do Senhor. Como é bom, Pai, a gente poder cantar e viver essa certeza de que o Senhor é um Deus de perto, um Deus que caminha conosco. Por isso nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, o Senhor que conhece cada coração, cada dilema, cada necessidade. Fala, Senhor, que a tua palavra, por tua misericórdia, encontre, ó Deus, espaço em cada coração carente, em cada pessoa que entrou aqui, Senhor, que ela possa receber o toque do Senhor, o refrigério do Senhor, ó Deus, diante dos desafios que a vida lhes impõe. Pai bendito, nós queremos já te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom a gente poder ler os evangelhos de forma sequencial, mas como é desafiador também alguns temas que vão aparecendo nos evangelhos para nós. E aqui aparece um tema desafiador por demais, especialmente nos nossos dias, onde cada vez mais a gente percebe a desigualdade aumentar e essa lacuna social ficar cada vez maior, cada vez gente mais pobre, mais miserável e cada vez gente mais rica, né? E a gente vai presenciando esse abismo social cada vez maior. E pensar sobre dinheiro, pensar sobre finanças, pensar sobre a nossa vida cristã, no que diz respeito à administração financeira ou dos negócios, é um desafio muito grande. Por isso eu quero pedir licença aos irmãos, às vezes eu vou me ater à leitura um pouco, mas eu queria muito que a gente pudesse conversar um pouco nessa noite sobre esse tema desafiador que o Evangelho de Mateus traz para nós, nos ajudando ou nos fazendo pensar de forma prática como agir na vida. Os irmãos vão lembrar que a gente tratou aí há poucos dias do jejum, da oração nos domingos anteriores, falando desse convite de Jesus, ou desse desafio de Jesus aos discípulos na prática da esmola, ou na prática da beneficência, na prática da oração, na prática do jejum, cuidarem da sua interioridade, ou da sua intimidade na relação com Deus. Isso deveria ser assim, porque agora eles estão jogados na vida de uma forma que eles precisam responder aos desafios de uma vida que passa também, ou que se dá também, fora dessa relação com Deus. Então, eu cuido da minha relação com Deus, para que eu possa ter equilíbrio na vida. E agora o Evangelho vai falar não dessa intimidade com o Pai, não dessa intimidade com Deus necessariamente, mas do desafio que é viver o discipulado de Jesus, ou viver na companhia de Jesus,
naquilo que o mundo, ou como o mundo trata, ou com os valores que o mundo trata. E Jesus então vai situar os discípulos de uma forma desafiadora diante daquilo que é a prática comum do mundo e as injustiças que cercam o mundo, porque o mundo aprendeu a precificar as coisas, mas o mundo não sabe dar valor ao que é correto. E Jesus então vai ensinar os seus discípulos a dar valor ao que é correto, e ter uma relação diferente com aquilo que tem preço. Procurando um título para essa mensagem, eu então coloquei: Deus não quer que eu seja rico, né? Parece desanimador isso, né? Porque, de alguma forma, quando a gente vive em uma sociedade onde talvez a maior expressão seja o capital, né? Onde a maior expressão de poder ou de lugar seja alguma demonstração através daquilo que a gente tem, parece que Jesus desafia os discípulos da sua época numa direção completamente diferente, e para a nossa época isso é extremamente desafiador, porque a gente pensa a lógica da vida a partir daquilo que a gente tem. Se os irmãos prestarem atenção, nos textos que nós lemos anteriormente, tanto em Filipenses quanto no Salmo 23, fala dessa vida completa, ou dessa completude em Deus, diante dos desafios da vida. O Senhor é o meu pastor, e a tradução mais adequada seria: por isso de nada tenho falta. Eu estou completo, eu não preciso de mais nada. O apóstolo Paulo também vai dizer de igual modo: eu sei passar dificuldade e eu sei ter abundância. Ele diz ter encontrado esse equilíbrio de vida, e aí ele vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, encontrar essa equação na vida cristã não é uma conta fácil de fechar, porque a gente está tentando fechar a conta do mês e não está conseguindo, porque a gente está tentando, de alguma forma, reparar aquilo que a gente tem como necessidade, e a gente muitas vezes não está conseguindo, e a gente está vendo tudo subir, e parece que o nosso desejo é o de resolver essas coisas do modo mais direto, e pensar uma organização no sentido de enriquecimento, talvez fosse a saída mais adequada para aquilo que se apresenta como desafio financeiro, como desafios de necessidades concretas que aparecem para nós, que só o dinheiro compra. A gente diz assim: o dinheiro não compra a felicidade, né? Mas ele compra um bocado de coisa. Por isso eu estou dizendo que a sociedade da época de Jesus e a sociedade do nosso tempo, ela sabe precificar as coisas, mas ela não sabe perceber o valor real das coisas. Quando a gente vai lendo o Evangelho com mais calma, e a gente está tentando fazer isso, a gente vai perceber uma chamada de Jesus aos discípulos no sentido e no direcionamento da felicidade, ajudando os discípulos a compreenderem que, para além daquilo que são os dilemas postos pela sociedade, como a fome, a ânsia por justiça, em Deus, na companhia do Senhor, eles podem encontrar essa completude da felicidade, eles podem ser prósperos. E aí ser rico seria diminuir ou diminuir-se diante do plano que Deus tem para nós. Deus não quer que você seja somente rico ou apenas rico, porque a gente muitas vezes reduz a nossa esperança, a gente reduz a nossa relação com o outro ao preço que o dinheiro pode pagar, ou à utilidade que o outro possa ter nas relações econômicas para nós. E isso é um equívoco mental, social. A gente precisa corrigir essa nossa rota, a gente precisa reaprender com Jesus Cristo o valor da vida, o valor das pessoas, o valor das coisas que não tem preço. Para que, entenda o dinheiro, a gente não só tenha dinheiro. Porque o problema não é ter dinheiro. O problema é quando a gente só tem dinheiro. E como a gente é pobre, quando só dinheiro a gente tem.
quando não nos sobra amigos para celebrar a vida, quando não nos sobra relações para desfrutar daquilo que nós conquistamos, quando não nos sobra relações para que a gente possa usufruir disso juntos. Como é triste a vida e como é escura, como é sombria a vida de quem só tem dinheiro. E como é escura e como é sombria a perspectiva, o olhar, o texto vai dizer, de quem só olha a vida nessa dimensão, a partir do valor do dinheiro. Tanto o apóstolo Paulo quanto o salmista vai nos orientar de uma forma diferente. E aí eu quero voltar ao texto com os irmãos. Ele vai dizer, não acumulem tesouros na terra, e num contraste a isso, mas juntem tesouros no céu. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai dizer, ele vai justificar, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Provérbios 4, 23 vai dizer, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E muita gente, infelizmente, não entendeu aquilo que é a proposta do Evangelho e aquilo que Jesus apresenta para nós na vitória da proposta que está diante de todos nós, que é viver em torno do futuro e da ausência. Essa é a proposta de Satanás. Quando você for, né? Ou você será como um Deus, ou se você quiser ser na perspectiva daquilo que eu estou lhe oferecendo, do poder, transforma, você pode, transforma as pedras em pão. E a gente viu como Jesus supera isso, como Jesus vence isso a partir da palavra de Deus. E como muitas vezes a gente está procurando a figura diabólica, né? Aparecer com rabo, chifre, e dessa forma que a história pintou para nós. Mas quantas vezes caímos no engoldo, no engano das tentações que tentam seduzir a gente por um outro caminho, colocando diante da gente um outro jeito de olhar para a vida e que distorce, na verdade, toda a valoração da vida, toda a nossa perspectiva de existência. E como é triste, irmãos, a gente observar como a nossa sociedade tem convulsionado em torno desse dilema. A gente nunca está contente, a gente nunca tem o suficiente, a gente está sempre querendo mais e precisando de mais. A gente tem sempre algo melhor, maior diante da gente que a gente precisa adquirir, que a gente precisa correr atrás. E a gente vai se distanciando da perspectiva da gratidão, a gente vai se distanciando da perspectiva daquilo que a gente tem, da identidade, daquilo que a gente é. E a gente vai então se perdendo na direção daquilo que destrói o nosso ser. O dinheiro não é ruim por si só, né? O texto vai dizer que o amor ao dinheiro, né? É aí a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro em si, mas o amor, a dependência, a confiança e mais do que isso, o distanciamento que isso vai causando de Deus. Os olhos são a lâmpada do corpo, o texto vai dizer, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes são as trevas. Como a gente precisa corrigir a nossa visão em relação à vida. Como a gente precisa reaprender a valorizar aquilo que a gente tem. Ontem Cecília ameaçou me trocar na casa de uma colega de Fernanda, sob o convite de ir morar lá. Ela facilmente disse, eu vou, só porque lá tinha alguns brinquedos que ela não tem, né? A cabeça da criança, ela funciona de um jeito mais escancarado do que o nosso, mas a gente também é assim. Meu sogro costuma dizer que nós somos guiados pelos nossos próprios interesses, e essa é uma realidade que precisa ser confrontada na nossa vida, porque os nossos interesses, eles podem nos escravizar,
os nossos interesses, eles podem nos dominar e a gente perder a perspectiva de andar na direção do plano do Senhor, que é mais do que aquilo que a gente anseia, como contemplação da nossa própria necessidade. O Salmo 119, versos 36 e 37, vai dizer: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçastes. Quando a gente lê esse salmo, a gente vai se recordando que talvez e muito possivelmente Jesus tem isso em mente quando ele vai fazendo essas declarações. 1 de João 2,16 vai dizer assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Efésios 1:17 e 19, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incorruptível grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esses textos nos ajudam a pensar ou nos ajudam a reconduzir a nossa mente na direção daquilo que é o plano de Deus para nós e o alerta de Deus para nós em relação a essa relação que pode se dar com o dinheiro de forma equivocada. E aí quando a gente fala dessa espiritualidade ou desse discipulado com Jesus que passa por uma disciplina em relação a finanças, que passa por um cuidado àquilo no que diz respeito ao que é preço e o que é valor, e a gente precisa aprender a discernir para a gente não se confundir, para a gente não trocar aquilo que a gente tem de valor por alguma coisa muito barata. Esses são conselhos da Bíblia que devem ser levados muito a sério, porque muita gente, eu repito, muita gente, já se perdeu nesse caminho de ganância, já se perdeu quando fez do seu objetivo de vida somente ganhar dinheiro. Como a gente precisa ser cuidadoso, como a gente precisa ser cauteloso para a gente não se reduzir à nossa ambição, aquilo que a gente julga ser a nossa própria necessidade, e a gente colocar como que um Senhor diante de nós. E como disse antes, a gente começar a andar em torno da nossa falta, da nossa carência, e a gente ficar escravizado pelos nossos desejos, pela nossa própria carência. A gente precisa aprender a olhar a vida de uma forma diferente, e a gente precisa aprender a valorizar a vida para além da questão monetária. Esse é um desafio que o discípulo de Jesus precisa encarar, porque senão a gente é reduzido a um preço, senão a gente é reduzido a aquilo que o dinheiro pode comprar, e a gente começa a analisar a vida e as nossas relações dessa forma. Por isso muita gente está decepcionada com Deus, porque pede uma coisa a Ele, Tiago vai falar disso, né? Vocês pedem e pedem mal, porque vocês pedem somente para se deleitar, vocês pedem de acordo com aquilo que é o anseio de vocês, ninguém procura saber qual é a vontade do Pai. E se a igreja do Senhor, ela se perde nessa direção, e se ela começa a viver a dinâmica do mundo no que diz respeito a isso, a gente começa a viver um valor que é diferente do valor do reino de Deus, que consegue até pagar o preço, consegue até precificar as coisas, e consegue até ostentar de alguma forma alguma coisa que se consiga acumular, mas vai se perdendo a essência do valor, o valor que tem um abraço de verdade, o valor que tem um sorriso de verdade, o valor que tem a família, o valor que tem os filhos, o valor que tem os pais. E quantos pais que não sabem mais o valor dos filhos, e quantos filhos que não sabem mais o valor que o pai tem.
Eu conheci uma pessoa que fez uma conta interessantíssima e ele me apresentou isso como sendo muito organizado, e de fato ele é uma pessoa extremamente organizada. E ele disse: olha, pastor, eu tenho todas as notas fiscais que eu gastei com a minha filha, de quando ela nasceu até os 18 anos. E eu sei quanto custa criar, e eu posso atualizar esse valor, criar uma pessoa do momento que nasce até os 18 anos. E ele me deu o número, 1 milhão e não sei quanto, foi o padrão que ele estabeleceu. E a minha pergunta foi: mas para quê? Para quê? Para que você guardar uma nota fiscal? Para que você ter esse valor em mente de quanto custou, de qual foi o preço que você pagou, se você desconhece o valor que a pessoa tem? Isso gera no coração da pessoa uma dívida, né? Isso gera uma dívida, o outro tem uma dívida com ele agora. E tem muito pai se relacionando assim, mas tem muito filho se relacionando assim também. Porque os pais nem sempre podem dar o que eles acham ser a necessidade deles. E aí o meu pai não vale, né, tanto quanto o pai do outro. A gente começa a desconsiderar e a gente começa a se relacionar assim. E aí a gente faz da igreja o network. E a gente faz das nossas amizades esse lugar onde a gente pode fazer correr os nossos serviços. Eu não estou dizendo que a gente não possa também desfrutar da alegria de poder prestar serviço uns aos outros. Eu estou dizendo que a gente não pode se reduzir a isso. Igreja é lugar de encontro com Deus, amém? É por isso que Jesus vai dizer assim: a casa do meu pai é casa de oração. Por quê? Porque os vendilhões do templo tinham perdido a perspectiva do que tinham ido fazer ali. E muitas vezes a gente está esquecendo na vida por que a gente se torna amigo, por que a gente é pai, por que a gente é filho, né? Que relação é essa? E o que eu posso ganhar e o que eu posso doar nessa relação, para além do dinheiro? Que conta maldita é essa que a gente aprendeu a fazer? Que conta diabólica é essa que a gente está caindo e a gente só consegue operacionalizar a vida a partir dessa pobreza? E é disso que o texto está falando, e é nessa perspectiva que o texto está dizendo que se a gente não consegue mudar o nosso jeito de olhar a vida, se tudo vai ser precificado daqui por diante, a gente se perdeu, porque a gente perdeu a perspectiva do valor que uma relação de verdade tem, se ela não pode me trazer algum lucro. E a gente precisa reorganizar a nossa mente, a gente precisa reorganizar a nossa vida na direção de outros valores, na direção de uma outra proposta que Jesus traz para nós. Mateus vai ser muito enfático naquilo que ele traz, e ele vai dizer no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mais claro do que isso, não dá para ser. Ele não está dizendo que você não pode ser rico. Ele está dizendo que você não pode servir a Deus e às riquezas. Dá para entender isso, irmãos? Você não pode ser servo de dois senhores. A nossa relação com o dinheiro não pode ser a relação de amor ao dinheiro. Se eu só tenho dinheiro, repito mais uma vez, eu estou reduzindo a minha visão da vida, a realidade das minhas relações, a uma coisa muito pobre, a uma coisa que não tem valor algum. E aqui o texto propõe então uma decisão fundamental que se impõe para nós. Quem é que vai ser o Senhor da sua vida? E aqui é preciso realmente tomar a decisão, né? E a decisão é em quem é que você vai confiar, em Deus ou no dinheiro, em Deus ou em Mamon. E eu não estou dizendo que você não possa se organizar ou reorganizar as suas finanças no sentido de projetar um mínimo de segurança. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a gente não pode organizar a nossa vida no sentido de ser servos ou de viver em torno somente daquilo que tem preço. Era assim que a sociedade de Jesus vivia na época, e vivia sem saber o que era felicidade.
E Jesus, no discurso dele sobre a felicidade, ele vai falar disso. Quero voltar com os irmãos aí no capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus começa esse ensino aos discípulos, ensinando exatamente aquilo que não era comum na época dele, porque todo mundo estava vendido, de alguma forma, ao governo de Herodes. E a proximidade com o palácio é que otorgava felicidade. Quanto mais próximo do palácio, quanto mais você servia ali ao governador ou ao administrador, quanto mais próxima a sua relação, mais benesses você tinha. Jesus rompe com isso e Jesus começa a ensinar os discípulos a se portar na vida, não na dependência do reino dos homens ou diante da ambição dos homens que nos tornam escravos uns dos outros, mas aprender a perceber outros valores na vida, o valor do reino de Deus, o valor de chorar, o valor de ser gente, o valor de buscar, de perseguir a justiça, os valores que o reino do Senhor coloca para nós e se coloca numa perspectiva de completude. E aí a gente não anda em falta, ou a gente não anda na decadência de quem está sempre sem a gratidão no coração. Está sempre vazio, porque está sempre faltando alguma coisa que certamente me faria mais feliz. Quando o Senhor é o meu pastor, quando eu aprendo com Jesus de Nazaré sobre felicidade, eu reconduzo a minha vida numa outra direção. Nós reconduzimos, somos convidados a um desafio de valoração da vida completamente diferente. Em quem você vai confiar? Em Deus ou no dinheiro? Tenha dinheiro, se organize, mas faça com que ele sirva aos propósitos de Deus na sua vida. Há um conceito um tanto antigo e deixado de lado há algum tempo, que é a mordomia cristã. A mordomia cristã está na Declaração Doutrinária Batista, lá no inciso 12. E essa doutrina é uma doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus, e por isso os homens devem a Ele o que são e aquilo que possuem, e também todo o sustento. É esse reconhecimento de que o bem maior que nós temos é a vida. E tudo que o Senhor faz chegar às nossas mãos é para servir a Ele e para servir a outras pessoas. Definitivamente, irmãos, Deus não quer que sejamos apenas ricos. Ele deseja que sejamos felizes, completos, prósperos, cheios da paz que excede a todo entendimento. Felicidade tem a ver, e essa completude, essa prosperidade no Senhor tem a ver com a capacidade de transformação que o discípulo carrega. Ele é sal, ele é luz, e não com aquilo que resolve a nossa própria demanda. Isso tem a ver com riqueza. A gente acumula para resolver aquilo que é necessidade nossa. O discípulo não. O discípulo pensa a partir da transformação. E nessa perspectiva, o milagre não é ter mais. O milagre é conseguir partilhar mais. É o que Jesus vai contar, por exemplo, na multiplicação lá dos pães e dos peixes, né? Riqueza é a busca pela garantia de autonomia e de autossuficiência a partir da posse, enquanto a felicidade, a prosperidade, é a partilha da orientação do que já temos e a consciência de quem já somos. E aqui eu quero lembrar um texto gracioso, que está lá em Atos 3, os versos 5 e 6, é uma passagem muito conhecida, quando o paralítico está sentado à porta do templo, e os discípulos dizem não ter ouro nem prata, mas eles têm outra coisa para dar. E é isso que eu tenho tentado chamar a atenção, quando o que a gente tem para dar é só dinheiro, e não a partilha de quem Deus é.
e não a partilha daquilo que somos e que temos em Deus, e não a transferência daquilo que é natureza do Senhor. O texto vai dizer, ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, e Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu sei que os recursos financeiros, eles podem prover muitos benefícios, isso é inegável, mas é muito triste quando eles podem prover somente os seus benefícios. E o desafio do discipulado é absolutamente nesse sentido. Riqueza é a devoção para obter, prosperidade é a submissão a Deus para multiplicar. Deus não tem compromisso com a nossa riqueza, mas deseja ardentemente que sejamos prósperos, cheios e felizes. O compromisso de Deus não é em tornar você mais rico ou mais rica. Repito mais uma vez, você pode se organizar e você pode ter muito mais dinheiro. E que Deus te abençoe. E que você consiga juntar muito mais do que dinheiro. Você consiga absorver os valores do reino, para multiplicar, para partilhar muito mais do que o preço, muito mais do que uma cédula pode comprar ou pode pagar. Isso também pode fazer parte da sua partilha, mas é preciso ter mais do que isso, não no bolso, mas no coração, a essência do Evangelho, da natureza de Deus, para compartilhar. Nós precisamos, de alguma forma, retomar esse aprendizado. Nós precisamos, de alguma forma, reaprender a lidar com a vida, não a partir do preço, mas a partir do valor das relações. Para que a gente não despreze os nossos filhos, para que os filhos não desprezem os pais quando eles não puderem pagar pelo que eles querem. Para que os amigos não se desprezem quando não puderem ser ajudados financeiramente. Para que as amizades não parem quando o outro não puder me oferecer nada financeiramente, mas que a gente possa se interessar pelas pessoas. Que as paixões não cessem porque o outro não tem nada a oferecer financeiramente, mesmo sendo pessoa de valor. Quando não é uma pessoa de valor, a gente diz assim, não vale nada, né? Mas quando é uma pessoa de valor, mesmo não tendo dinheiro, ela pode ser e pode conseguir também o dinheiro na vida. Quando não é uma pessoa de valor, mesmo tendo dinheiro, ela é um prejuízo na vida. A gente precisa aprender a fazer essa conta, a gente precisa aprender a mediar as nossas relações em casa, na igreja, na escola, com as pessoas que a gente ama, não a partir do preço, mas a partir do valor da vida e do valor que as pessoas têm de fato, do valor que as relações têm de fato, e não pelo que as pessoas possam nos favorecer. Meus irmãos, como é difícil transcender a essa lógica, porque ela está consolidada na nossa sociedade, e a gente precisa olhar para a Bíblia de novo, e a gente precisa olhar para aquilo que o Senhor está dizendo de novo, e saber que é inconciliável a gente tentar servir a Deus e a riqueza. Seja rico, seja muito rico. O meu desejo para você e para a sua família é que vocês não tenham necessidade alguma financeira, que você possa dar, emprestar e aquilo ali não lhe faça a menor falta. Mas não medie a sua gratidão e a sua relação com Deus na perspectiva de uma bênção só porque você tem. Mesmo quando lhe faltar, e essa é a fala do apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi a ter abundância e eu aprendi a ter falta. De uns 4 meses para cá, eu tenho feito um exercício pessoal muito grande nessa direção. De arrumar a cabeça diante daquilo que a gente tenta fazer como organização financeira, como organização de futuro, mas não ser dominado pelo medo. De organizar a vida na perspectiva de alguma proteção mínima, mas não ser dominado pela ansiedade, que a gente vai ver na semana que vem. Não fiquem ansiosos, semana que vem a gente fala disso, né?
olhar a vida não na perspectiva da ganância, tentando resolver a vida e os dilemas da vida e os problemas da vida, na perspectiva de se mais dinheiro eu tivesse, isso se resolveria. Esse é um exercício que a gente precisa fazer. Esse é um exercício que a gente precisa se dar, porque as nossas relações estão se perdendo, porque a gente está vivendo na perspectiva da falta e não na perspectiva da gratidão. A gente está olhando para a vida não com os olhos iluminados pela direção do Senhor e da sua palavra, mas na perspectiva da escuridão, de que tudo falta e que no futuro, se eu conseguir ter mais dinheiro, tudo se resolve. E essa não é uma verdade. Tudo se resolve na relação com Deus. Tudo se resolve quando a gente arruma o nosso coração diante do Senhor, de modo que a gente não tem falta de absolutamente nada. E a gente reconhece na nossa caminhada, mesmo nas dificuldades, a providência do Senhor. Permitam-me caminhar para o final, partilhando história pessoal da nossa vida familiar, que é a vida e a realidade de muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Eu cresci em uma família de muita dificuldade, como é a realidade de muitos irmãos, onde, com a graça de Deus, nós não passamos fome no sentido estrito da palavra, mas passamos uma dificuldade razoável no que diz respeito a vestir, a se alimentar e as coisas mais básicas. Meu pai, agora já, depois da morte da minha mãe, ele conseguiu construir uma casa, restabelecer a vida dele de novo, e eu não posso nem dizer que ele não deixou herança, porque ele partilhou conosco um terreno ali em Alagoinhas. Foi muito bom poder usufruir disso, mas posso dizer aos irmãos, de coração aberto, a maior herança que o meu pai deixou não foi o valor daquele terreno. Foi a oportunidade de partilhar no dia a dia Jesus Cristo de Nazaré. E diante de cada calote, meu pai tinha uma loja, e às vezes a gente saía de casa, um Chevette amarelo, daquele do farol quadrado ainda, alguns irmãos vão lembrar aí, o assoalho parecia o do Fred Flintstone, né? Quase que o pé descia lá para o chão. A gente saía para fazer cobrança muitas vezes, porque a gente precisava voltar pelo menos com o dinheiro de comprar alguma coisa para comer. Aí eu me lembro que eu adolescente, a gente saía e a gente se batia com realidades mais duras do que a nossa. E quando as pessoas começavam a contar da sua realidade, o pai coçava a cabeça, aí dizia assim: olha, deixa para lá, esquece isso. Não, mas eu vou lhe pagar, eu peguei 2 calças, eu vou pagar. Ele dizia: não, quando você tiver o dinheiro para me dar, faça a feira para a sua família. Aquilo vai marcando a alma da gente, vai marcando a alma da gente. Eu me lembro que o pai comprou uma bis na mão de uma pessoa, e a pessoa vendeu a bis para ele parcelado, e as parcelas, depois de ter dado um valor de entrada, as parcelas daquele veículo dava para comprar outra moto zero, coisa de gente boa. E a gente fez as contas, falou com ele, e ele disse assim: deixa para lá, eu já dei minha palavra. Disse: pai, o senhor não tem que fazer e tal. Não, eu vou assumir o prejuízo, porque eu não vou desmanchar a relação com ele, isso aí vai ficar ruim. Eu desmanchava na hora, né? Mas ele ensinou que havia um valor para além daquilo que ele assumiria como prejuízo. Eu não sei se ele fazia propositalmente para ensinar a gente, né, somente, ou se aquilo, porque como se repetia muitas vezes, eu tenho a convicção de que não era somente para ensinar, é um valor que ele tem, ou são valores que ele tem até hoje. E aquilo ia marcando a alma da gente, isso vai marcando a gente, ensinando a gente a olhar para a vida a partir de outros valores, e não do preço que custam as coisas, ou não do preço que alguma coisa possa se apresentar para nós.
E a minha pergunta é: o que é que tem marcado a sua alma? Ou com o que você tem marcado a alma dos seus filhos? Como é que você tem conversado sobre dinheiro com seus filhos? Como é que você tem conversado sobre dinheiro com seus amigos? Como é que você tem conversado sobre o valor das relações, do quanto o seu filho é importante, sua filha é importante? Você, filho, o quanto seu pai é importante, o quanto sua mãe é importante? Como são as conversas em torno disso? É sempre uma zanga porque não comprou ainda o tênis que eu quero? Ou é sempre uma zanga porque esse ano eu vou estudar no colégio que eu não gosto, né? E o pai está fazendo assim para conseguir pagar. Até quando as nossas relações serão mediadas por essa miséria? Até quando as nossas relações serão mediadas por essa coisa demoníaca que é a falta? Até quando as nossas relações serão mediadas por essas carências infantis, miseráveis, que só sabem cobrar do outro o preço que as coisas têm? Quantos pais andando surrados, né, com o pneu do carro careca, para o filho poder ter o tênis que ele quer, para a filha poder andar do jeito que ela gosta, e o pai ali, né, naquela luta. Até quando a gente vai viver essa pobreza de não reconhecer a vida e o valor das relações para além daquilo que o dinheiro pode comprar? A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, igreja do Senhor, igreja brasileira, para que a gente consiga viver, olhar a vida numa outra perspectiva, iluminada pelos valores do Senhor, para que isso se irradie pelas nossas relações e que para além do dinheiro a gente possa esperar outra coisa das pessoas, e para além do dinheiro a gente possa dar outras coisas às pessoas, e a gente possa viver a alegria de ter um ao outro, antes de ter o que o outro tem, ou de desejar o que o outro tem e aquilo que a gente ainda não conseguiu ter. Que a misericórdia do Senhor seja sobre nós e que esses valores do reino possam ser aprendidos por nós a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós queremos, como igreja, nos dobrar diante do Senhor, nos render diante do Senhor, agradecidos pela Tua palavra, mas também dizer, e eu digo pessoalmente, como é desafiador, Senhor, ler o Evangelho de Mateus e perceber valores tão mais altos do que aqueles que a sociedade tem proposto para nós, tão mais altos do que o que o nosso coração consegue assimilar ou consegue se lançar. Pai bendito, como temos ficado pobres, como temos reduzido a nossa vida e as nossas relações à miséria do dinheiro. Pai bendito, nos faz prósperos, nos faz completos, a ponto da gente ter dinheiro sobrando, a ponto da gente olhar a vida sempre na perspectiva de quem tem sobrando, de quem tem tudo sobrando. Pai, nos ajuda a perceber a vida numa dimensão onde as coisas não têm preço, elas têm valor, elas são importantes pelo que são. Nos ajuda, Pai, por Tua misericórdia, a viver a perspectiva da gratidão, e não da angústia, e não da insatisfação de não ter, de não alcançar, de estar sempre se propondo a um futuro que não chega. Nos dá a graça de, como discípulos Teus, perceber a felicidade que é ter a família que a gente tem, ter a roupa que a gente tem, a casa que a gente tem, ter o Senhor ao nosso lado, ter, ó Deus, as pessoas, as amizades que a gente tem. Nos ajuda a dar um valor diferente, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração, para que a gente possa perceber o valor que a vida tem, Senhor, diante de nós, com aquilo que o Senhor já nos entregou. Que essa falta, que essa pobreza, que essa escassez, Senhor, Pai, possa ser consumida na dimensão da gratidão, do reconhecimento ao Senhor e a tudo que o Senhor nos dá. Pai, nos dá a alegria, ó Deus, de viver a relação contigo, de tal forma que a gente possa se sentir completo, tendo o Senhor como nosso pastor. Nos ajuda, Senhor, assim como o apóstolo Paulo, ter essa verdade, essa realidade diante de nós.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consigo encontrar equilíbrio na vida, mesmo quando eu não tenho as coisas, e ainda quando eu tenho, eu consigo viver também em abundância naquilo que é objetivo do Senhor para a minha vida. Pai, que a nossa vida seja iluminada, Senhor, pela Tua palavra, de tal forma que a gente possa perceber, ó Deus, a vida como o valor máximo que o Senhor nos entregou. E que a gente possa, Senhor, usufruir dessa vida, ó Deus, cumprindo os Teus propósitos para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.